viver com Deus. E daí eu já vou te dar uma informação sobre o livro de Números. O livro de Números, entre outros objetivos, traz a descrição de como o povo começou a viver com as novas leis. Porque Levítico foi o momento que eles receberam as leis, tá? Êxodo foi o momento em que o povo saiu do Egito. Levítico foi o momento em que o povo começou a receber as leis. Como vocês vão viver agora daqui para frente, vocês não sabem ainda. Então eu vou explicar, vou ensinar. O livro de Levítico foi todo assim. E o que é o livro de Números? Mostra como foi a experiência do povo vivendo essas tais leis. Como o povo começou a viver isso? Por quê? Porque conhecer a lei é uma coisa, viver a lei é outra coisa. E é isso o primeiro gancho que eu quero te dar essa noite. Não adianta você vir à igreja, conhecer a palavra, ouvir a palavra e não viver a palavra. Números representa isso. Deus entendeu que nós precisávamos de uma descrição do que o povo fez depois de conhecer a lei. Depois de ter sido ministrado sobre a lei, o que foi que o povo fez com a lei, como que o povo começou a experienciar Deus, a viver com Deus, ao conhecer a palavra, ao conhecer a lei. A lei era a palavra que eles tinham, Iago, até aquele momento. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E eu preciso perguntar para você, meu irmão e minha irmã, como é que você tem vivido sua vida com Deus, tendo a palavra, e você tem um privilégio que aquele povo não tinha, você tem a palavra. Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, você tem a revelação de Jesus Cristo na terra, você tem como que a igreja foi se desenvolvendo, você tem tanta coisa maravilhosa, mas eu preciso perguntar, como é que a palavra tem guiado os teus dias? Números nos fala sobre isso. Uma outra coisa que eu preciso que você saiba, por que Números tem esse nome? Por que se chama de Números? Né? Ah, pastor, eu não sei, eu acho que foi em homenagem ao Ramon e a Aline. Pode ser, eu acho que tem uma pegada por aí também, né? Mas por que tem esse nome de Números? Porque literalmente, no capítulo 1, você vai ver que Deus mandou Moisés numerar, contar o povo literalmente. Literalmente, um a um. Moisés, eu quero que você organize o povo através da contagem desse povo. Então é por isso que aqui você lê bastante assim, as genealogias. Por quê? Porque Moisés começou a numerar esse povo, a quantificar esse povo por família. Moisés era um homem muito culto, gente, era um homem muito inteligente, tá? Então ele não fez uma fila, faz uma fila aí, ó, milhões, faz uma fila, agora vou contando um a um. Não, essa numeração, essa quantificação, para que pudesse identificar quem são essas pessoas, aconteceu por famílias. E é por isso que no livro de Números você vê tanta genealogia. Aí você fala assim, poxa, pastora, eu queria ler a Bíblia toda, mas toda vez que chega em Números eu dou uma pulada, eu pulo Números, pastora. Porque, entendeu, é filho de não sei quem, que é neto de não sei quem, que gerou não sei quem. Aí eu pulo Números. Eu vou te estimular a não pular, não. Você sabe por que existe essa contagem de um por um? Porque para Deus todos são importantes, mas cada um importa. Eu queria muito que você entendesse isso. Para Deus, o nosso coletivo que se chama Comunidade Evangélica Cura, esse todo que nós somos, é muito importante. Mas para Deus, tão importante quanto a igreja
verdadeira cura é o cada um que habita nela. Cada um é importante para Deus. E Ele decide contar cada um daqueles. E Ele decide também hoje contar cada um de nós, cada um de vocês. Eu preciso que você entenda isso. Se Deus interessou-se em contar um por um, numa época em que a sua igreja ainda não estava estabelecida na terra, você acha que hoje Deus não está contando um por um na sua igreja, não está contando um por um na comunidade evangélica Cura? Sim, Ele está. Isso é o livro de Números. E o que isso tem a ver com você? Ora, meu querido, minha querida, se Deus está contando um por um, eu queria te perguntar, no momento que chegar, Deus contar você, qual vai ser a reação de Deus? Quando Deus chegar na hora de contar Mary, fala o próximo aí, é Mary, Mary, qual a reação de Deus? É Rosinete, qual a reação de Deus? Tem a cura, não, mas eu quero saber um por um. Tá lá Paulo, ele conta assim, um por um. E é muito importante que você compreenda que você tem uma missão que é única nessa igreja, que não pode ser dissolvida na massa, no todo que é a cura. Essa palavra é para você que ainda não está engajado no serviço, no reino, aqui nessa igreja. Quem sabe você está em casa ouvindo essa palavra. Algumas pessoas se acomodam a serem contados no todo. Não, eu sou da comunidade evangélica Cura, pois nessa noite Deus manda te dizer que você pode ser da comunidade evangélica Cura, mas Ele está contando você como um, e Ele está olhando para você como um. Ele conta cada um, Ele olha um por um, e cada um de nós precisará dar a Ele a resposta que Ele espera. E não estarmos acomodados porque, não, mas nós já somos da igreja. Não, Números nos ensina que Deus se interessa pelo um a um. Você está entendendo esse mistério? Significa que você não pode ser um crente de banco. Você não pode ser aquela pessoa que vem aqui, senta, ouve a palavra, entrega seu dízimo e está pensando que já está cumprindo seu papel, porque Deus conta que você está na comum unidade. Números nos mostra que Deus não é desses. Deus é Deus que conta o que, Ramon? Um por um. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção no livro de Números é que o povo começa a experienciar o que era a vida sobre o governo de Deus. Isso era novo também, porque foram muitos anos, na verdade centenas de anos, vivendo sobre o governo dos egípcios. E os egípcios tinham leis específicas. E os egípcios tinham uma forma de governar, né? Uma forma bem autocrática de governar. Na verdade, o povo hebreu vivia como escravo na terra dos egípcios. Esse era o governo, Ana Maria, que o povo conhecia. No livro de Números, Moisés tem a delicadeza de registrar para nós, Mary, do meu coração, como que o povo hebreu foi aprendendo, experimentando um novo governo, que era o governo de Deus. E aí, em Números 21, de 21 a 35, você vai perceber que o povo aprendeu com Deus, uma coisa que lá no Egito eles não tinham naquele governo lá, que era quando eles obedeciam, quando eles estavam debaixo da bênção de Deus,
essa obediência atraía proteção e provisão. Isso era novo, porque lá no Egito, Juan, eles eram obedientes, mas isso não atraía nem proteção e nem provisão. Então eles aprendem aqui, e Moisés descreve isso em Números, capítulo 21, se você quiser marcar, de 21 a 35, eles aprendem que sobre essa teocracia, sobre esse governo de Deus, quando eles obedeciam, eles estavam atraindo bênção sobre a vida deles, e eles estavam atraindo proteção sobre a vida deles. E nessa noite, o Espírito Santo quer te lembrar exatamente isso. Se você está em dúvida de que decisão tomar em algo na sua vida, o Espírito Santo manda dizer: obedeça a palavra, obedeça ao Senhor, porque quando você obedece ao Senhor nas suas decisões, quando você vive a palavra nas suas decisões, você atrai bênção e proteção sobre a sua vida. Números, eles estavam aprendendo isso, mas eles aprenderam uma outra coisa. Números 21, versículo 4 a 9, eles aprendem que quando eles saem da bênção, quando eles saem da obediência, eles começam a experimentar morte e destruição. Eles começam a perceber que era um erro fatal conhecer ao Senhor, conhecer a palavra, conhecer a lei, ser cuidado pelo Senhor e desobedecer. A desobediência não gera vida. Você que é filho, que está me ouvindo, meninas, prestem atenção aqui. Sua mãe fala com você, não fala, minha filha? A sua mãe diz para você: faça isso. Minha filha, a desobediência não vai trazer nada nunca de bom para a sua vida. E o povo em Números estava aprendendo isso. Todas as vezes que vocês obedecerem à mãe de vocês, mesmo que pareça uma coisa que você não entende, que é difícil de compreender, Radassa, obedeça ao seu pai. E a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, minha filha. Pietro, meu filho, todas as vezes que sua mãe, sua tia, sua avó, meu filho, falarem alguma coisa com você, o que você tem que fazer, Pietro? Obedecer. Repete com a pastora, tem que fazer o quê? Obedecer. Porque quando você obedece, Pietro, você é abençoado. Repete com a pastora, quando você obedece, você é abençoado. Você está entendendo, minha boneca? Meu amor, você está entendendo o que a pastora está falando? Pois o povo também estava aprendendo isso naquele exato momento. Porque eles desobedeciam, Paulo, e quando eles desobedeciam, morte, destruição, fome. Moisés registra isso e Deus quis que nós tivéssemos acesso, Davi, a essa palavra, para que a nossa mente não se desviasse disso, porque verão coisas, Maria, tentando fazer você desobedecer, nas mínimas coisas, ou nas grandes decisões, mas vocês precisam decidir, manterem-se debaixo da bênção do Senhor, porque a obediência atrai a proteção e a provisão sobre a vida de vocês. Números traz esse registro. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês creem na palavra, e na palavra que está descrita para nós aqui, isso que eu estou trabalhando com você está em Números 21, tanto a obediência quanto a desobediência. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Uma pessoa que aprende com os próprios erros é uma pessoa inteligente. É importante a gente errar.
Por isso eu quero falar para você, pai, quero falar para você, mãe, estou falando para mim, estou falando para você, Edson, meu marido, sobre os nossos filhos. Nós não podemos ter a expectativa que os nossos filhos vão acertar sempre. Eles precisam errar para terem a oportunidade de aprender com os próprios erros. Porque quem aprende com os próprios erros é inteligente. Quem aprende com os próprios erros é inteligente. E eu quero perguntar para você, quantos erros você já cometeu? Eu quero perguntar o quanto isso se transformou em inteligência para você e te ajudou a não fazer mais isso, a não cometer mais. Porque alguns de nós erramos uma vez, a gente viu que errou, daqui a pouco vai lá e faz de novo. Está lá errando no mesmo erro toda vez. Irmãos, eu quero profetizar uma coisa sobre você. Aqui, eu quero profetizar que você erre novos erros. Pastora, não dá para você profetizar para mim não errar, não? Não dá, porque senão você já vai ser arrebatado, você vai ter que morrer. E eu quero que você fique mais um cadinho, porque para não errar é só no céu. Aí é anjo, né? Como nós não somos anjos, nós vamos errar. Mas eu quero, gente, vocês vão errar erros novos. Porque é aquela pessoa que vai errando os mesmos erros sempre. Meu Deus do céu. Então guarda isso, é inteligente quem aprende com os próprios erros, mas a sabedoria está com quem aprende com os erros dos outros. Você está entendendo isso? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos estudando números, e nós estamos vendo no capítulo 21, em casa você vai ler, aquilo que deu muito errado. E o que deu muito errado para eles foi desobedecer, porque desobedecer significou morrer. Se você conhece a palavra, você vai lembrar de diversas histórias de irmãos nossos que cometeram erros, e se você é sábio, você vai aprender com os erros deles, e não vai fazer a mesma coisa. Você está entendendo isso ou não? Você vai lembrar dos seus pais agora que cometeram erros. E você não vai cometer os mesmos erros. Por quê? Porque a sabedoria está com aquele que aprende com os erros dos outros. Se tem uma coisa que nós pais fazemos é errar, nós erramos. Ah, filhos, se vocês aprenderem com os nossos erros, nossa alegria está em ver que vocês serão ainda mais sábios do que nós conseguimos ser. Você entende isso, Juan? Inteligente é quem aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Você guardou isso? Vai segurar essa chave? A igreja está entendendo isso? Isso é Números. Outra coisa que eu preciso compartilhar sobre Números. Números revela o dia a dia do povo no deserto. Aí são vários textos, tá? Quando eu falo dia a dia, é o dia a dia mesmo, assim, alimentação, como eles ficavam doentes, o que faziam quando ficava doente. Registra aí, Números 11, de 4 a 6, Números 14, de 2 a 4, Números 20, de 4 a 5, Números 21, versículo 5, o dia a dia, o cotidiano. As coisas simples, Iago, do dia a dia, Wagner, aquelas coisas que nos acontecem no normal, na semana. Números mostra o cotidiano, Edson, do povo hebreu, que agora já estava organizado em assentamentos, em cabanas, tá? Então já tinham ali os representantes deles, já havia ali as tribos organizadas, já estava acontecendo a contagem por famílias, tá? E aí veio o dia a dia, o dia a dia simples, Marcela, que cada um de nós vai vivendo, e Números vai descrevendo esse dia a dia. Aí eu pergunto para vocês, gente, mas sendo a Bíblia a palavra de Deus,
que Deus não se equivocou? Será que não haveria um livro mais importante para estar aqui no lugar de Números do que um livro que descreve em tantos capítulos a simples rotina do povo? Será que nessa hora Deus não deu uma cochilada, piscou um olho assim, e aí, entrou Números aí, com coisas que são pouco importantes? E é claro que a gente sabe que na perfeição do nosso Deus, nós vamos entender que nada está aqui por acaso. Rosinete, sabe por que o dia a dia do povo está descrito aqui no livro de Números? Sabe por que lá no deserto, na rotina do deserto, eu e você precisamos entender o que foi acontecendo com esse povo? Porque foi nessa rotina que esse povo começou a ser revelado. Quem eram essas pessoas? E eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Às vezes a vida nos revela desertos, mas os desertos sempre revelam quem nós somos. Nesse cotidiano, sabe, do fazer a comida, é que vai se revelando o caráter daquela mulher. Nesse cotidiano, de ir atrás do alimento, de ter que plantar, de semear, de ter que dividir aquilo que semeou. Uma coisa simples do cotidiano é que o caráter daquele povo foi se revelando. O cotidiano que você vive diz muito sobre quem você é, meu irmão. Por isso que é tão difícil a gente ter um respeito na nossa vida espiritual com as pessoas que são da nossa casa. Porque as pessoas que estão dentro da nossa casa conosco, elas nos conhecem no cotidiano. Elas sabem quem nós somos ali, no dia a dia. Wagner, você precisa aprender isso com Números. Deus quis deixar registrado aqui como foi que o povo viveu quando estava no deserto. Porque quando eles começaram a viver a sua rotina, simplesmente a sua rotina, e eu quero te convidar, vai lá em Números 11. Aí você tem que ler comigo. Aí você tem que ler. Edson, vamos ver o que apareceu na rotina simples? Vamos ver, rotina simples. Vem comigo. Não, aí você tem que vir. Senão você vai dizer que eu estou inventando. Não, pastora, não é possível que isso aconteceu. Aconteceu. E está registrado aí em Números. Olha por que o cotidiano foi registrado aí. Olha só o caráter do povo. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Olha só. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Sabe quem começou a aparecer quando o cotidiano veio? Os queixosos. Eles começaram a se queixar. E isso era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial, porque os queixosos começaram a aparecer quando estavam no deserto. O deserto revela os queixosos. As dificuldades revelam os queixosos. Você está vivendo um deserto na sua vida? Você está vivendo dificuldades na sua vida? Minha irmã, trabalhe o seu coração para que você não seja encontrada na sua rotina como uma queixosa, ou seja, alguém que só faz reclamar. Pastora, por que é que Deus exterminou, consumiu os queixosos? Sabe por quê? Porque o queixoso contamina. O queixoso, ele contamina corações, ele vai minando as pessoas com a queixa, com a reclamação. Só reclama, recebendo comida do céu.
vivia lá como escravo, agora estava livre, sendo conduzido a uma terra da promessa, mas estava reclamando, estava queixando. O deserto revela o nosso caráter, e eu quero perguntar para você, quantas vezes essa semana você se queixou? Se você essa semana fez isso, meu irmão, porque você está vivendo num deserto, num tempo de dificuldade, o Espírito Santo colocou você aí para ouvir essa palavra pelo YouTube, para te dizer, o deserto está revelando quem você é, e esse é um tempo de tratamento para a sua vida, é isso que Deus quer tratar com você, seja tratável em o nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Vai lá no versículo 4 agora, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Apareceu aqui, ó. Agora são os saudosos. Porque se o deserto revela os queixosos, o deserto também revela os saudosos. Oh, meu Deus, era tão bom na época que era aquele antigo patrão. Ah, era tão bom na época que era aquele antigo líder. Ah, era tão bom quando a igreja tinha EBD. Ah, era tão bom quando a igreja era bem pequenininha, que fazia festa de aniversário para todo mundo que fazia aniversário. Ah, era tão bom quando a igreja tinha 30.000 células. Ai, gente, calma um cadinho. As dificuldades revelam o coração dos saudosos. Aqui, quem está saudoso pelo tempo de ontem não vive o tempo de hoje. Pode anotar essa aí para o Instagram, que isso tem que curar corações. Saudoso pelo tempo de ontem, você não faz o hoje acontecer, meu irmão. Talvez se você estivesse menos saudoso, a nossa EBD já tivesse voltado. Talvez se você estivesse menos saudosa, nós já teríamos avançado em muitas áreas da nossa igreja. Mas tem gente, ai, saudade da minha antiga igreja, que funcionava assim, que funcionava assado. Ai, irmão, volta para lá, pelo amor de Deus, não é por falta de membro que a cura vai fechar, não. Porque essa porta aqui quem abriu foi Deus, e se Deus abriu, o homem não vai fechar, não. Aí, gente, eu estou desapegada. Deus tem trabalhado. Varera, desapeguei. Eu estou desapegada. Ai, o deserto revela os queixosos, os saudosos, e dá oportunidade de alinhamento. Mas não parou aí não, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o versículo 17, esse é lindo. Agora melhora. 17 diz o Senhor a Moisés: então eu descerei, Moisés, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre você, Moisés, e porei sobre eles, e contigo eles levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. No meio do deserto, aparece o queixoso, aparece o saudoso, aparece, mas no meio do deserto, também aparece o cooperador do Espírito. Eita! Quando você está na dificuldade e você pensa, olha, acabou, ninguém vai me ajudar, ninguém vai caminhar comigo, não vai ter ninguém do meu lado. Eis que Deus, levanta pelo poder do Espírito um homem ao seu lado para caminhar contigo,
uma mulher ao seu lado para caminhar com você, para te fazer uma ligação, para te mandar uma mensagem, para te convidar para um culto, para orar por você, para dizer: meu irmão, não desista, meu irmão, não esqueça as promessas. No meio do deserto, Deus levanta cooperadores, aleluia. Eita, e como Deus está fazendo isso na cura. Deus está levantando um tanto de palmeiras nesse tempo de transição da cura. E só vai entender isso quem estava aqui no culto de domingo. Deus tem levantado cooperadores nesse último ano, irmãos, que é uma coisa tão linda. A cura se manteve nesses 11 anos, porque Deus foi levantando o quê, minha pastorinha Marta? Cooperadores. Muitos cooperadores já passaram por aqui. Outros cooperadores nunca saíram daqui. Alguns cooperadores nasceram aqui. E é tão lindo quando isso acontece. Então não se desespera não, que os cooperadores vão se levantar em nome de Jesus. Pastorinha, mas se essa transição, e se a gente viver dificuldade, não incomoda não, os cooperadores serão levantados. O Espírito Santo vai os apontar, já está fazendo isso. Se incomode não, Jesus Cristo é por nós. Em nome de Jesus. Mas não parou aí não, vamos embora para acabar esse culto, não vou passar a adorar não. Vamos embora. Ó, o capítulo 11, versículo 25. No tempo do deserto. Olha lá, capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu o quê? Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porque no meio do deserto aparecem os inconstantes. Aquele irmão Coca-Cola, conhece irmão Coca-Cola? Conhece, irmão Coca-Cola? Vem no gás. Você vai assim, meu Deus, tá no gás. Mas abre a Coca-Cola, você pode ver, gente, você deixa destampado assim 30 segundos, um minutinho, aquele gás todo já, ó. Faz esse som, faz esse ruído comigo assim, ó. É o irmão Coca-Cola. Aí você toma aquele xarope, aquele negócio ruim, que Coca-Cola sem gás é um negócio ruim, né, Janilson? Pelo amor de Deus. Aconteceu isso aqui em Números, por isso que o Números está aqui, tinha que ser Números, para Deus nos contar. Olha só que coisa louca. Deus pega do Espírito que estava sobre Moisés, meu Deus do céu. Poxa vida, só podia ter me feito também receber isso. O Espírito que estava sobre Moisés, Deus pega, pá, entrega para aqueles 70. Recebe esse Espírito de Moisés. Já pensou isso, gente? Meu Deus do céu. Aí eles pegam, usam essa unção uma vez. É uns cabra muito doido, pelo amor de Deus, gente. Como que você recebe a unção de Moisés e você usa essa unção uma vez só, rapaz? Você está normalzinho? Gente! São os inconstantes, Rosinete, que começam um trabalho, mas não terminam. São os inconstantes, que ali, ó, fazem uma coisa para Deus, mas como está na dificuldade, está no deserto, cara, não segue, a coisa não anda, não caminha para frente. Saiu, Edson. Acabou. Porque Deus te dá, Edson, Deus te dá unção. Você usa uma vez a unção. Aí você cruza os braços, não quer mais usar a unção. Deus desperdiça a unção? Meu filho, a fila tem que andar. É por isso que precisou levantar juízes. Nós vamos chegar lá em Juízes. Se os 70 anciãos de Moisés tivessem ficado debaixo da unção de Moisés, talvez não precisaria dos juízes, né? Daí não teria o livro de Juízes aqui. Mas teve que ter juízes. Por quê? Porque os 70, já está bom já o que eu fiz já.
Já está legal, já foi. Já cooperei com minha cota. Já fiz minha cota já. Ó, pelo amor de Deus. Davi, deixa eu explicar uma coisa para você. Você é novo, você vai entender o que eu falo a você. Sabe qual vai ser o dia que você já vai ter entregue a cota suficiente do seu serviço ao Senhor? Só no dia que você for para a glória. E outra coisa, que eu tenho que te dar essa notícia. Meu filho, quando você chegar lá na glória, você começa uma nova cota, que é de adoração, que é 24 horas e não vai parar nunca mais. Você não vai querer mais parar. Ou seja, a nossa cota é para a eternidade. Abençoa a pessoa que está ao seu lado aí, com muito amor. Diz assim, minha irmã, nossa cota de serviço é para a eternidade, rapaz. Você pode aplaudir o teu Deus. A cota de serviço é para a eternidade. Quando os meus olhos fecharem na terra, a minha cota vai acabar. Irmãos, eu não sei como eu vou morrer, não sei. Não nos é dado saber. Mas eu peço a Deus, Senhor, não sei como que o Senhor vai me levar. Eu só vou pedir uma coisa, Senhor. Seja como for, que até o último segundo eu possa te servir. Eu quero servir até o último segundo. Até o último segundo. E quando os meus olhos fecharem na terra, eu já não puder mais estar servindo ao meu Jesus aqui na terra. E a minha alma começar a se angustiar porque eu estou fora do serviço por alguns instantes. Eu creio que os meus olhos se abrirão no céu. E Jesus me receberá dizendo, filha, seja bem-vinda, tem serviço aqui para você. Recebe essas vestes novas, tem um corpo outro para você. Tem um coro bonito aqui para você cantar. Vai lá fazer seu contralto, minha filha, vai lá. É assim que eu quero viver todos os dias da minha eternidade. A minha eternidade já começou, irmãos. É que uma parte dela eu estou vivendo aqui. Uma parte pequena aqui. Mas a minha eternidade já começou, irmãos. Você tem que entender que Números está aqui. Para que você se lembre que Deus deu a unção para os 70 anciãos e eles profetizaram uma única vez e se autoliberaram da profecia. Eles se autoliberaram do serviço para o qual Deus os levantou. E quando acontece isso, o povo geme, o povo sofre, porque não havia como governar o povo sem ajuda. Eu vou concluir esse terceiro ponto com o versículo 34 do capítulo 11, dizendo, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve esse desejo. E de Quibrote Atavá caminhou o povo, grifa aí, para Azerote e parou em Azerote. O povo, Iago, só voltou a caminhar quando essas coisas morreram entre o povo. No caso deles, Marcela, morreram literalmente. No nosso caso, Jonatas, coisas dentro do nosso coração que precisam morrer para que você volte a caminhar. Para que você, meu filho, caminhe na velocidade que Deus quer te levar. Coisas em você que precisam ser sepultadas. Que precisam morrer. Você precisa fazer morrer. Você que está ouvindo esse culto aí da sua casa, não estou pedindo a Deus para que você seja promovido para a glória. Não, não agora. No momento dele você será. Fique tranquilo. Você não vai ficar para semente sobre a terra. Não vai. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que talvez existam coisas dentro de você que você precisa fazer morrer.
Será que é a queixa, a reclamação e a murmuração? Será que é esse seu saudosismo de um tempo que já se foi, porque agora nós estamos vivendo o tempo de agora? Será que é essa capacidade que você tem de desistir, de parar, de desistir daquilo que Deus te deu para fazer? Como sua pastora, eu quero te estimular, faça isso morrer no seu coração exatamente agora, porque a palavra nos ensina em Números que quando essas coisas, essas pessoas morreram e foram sepultadas, aí o povo voltou a caminhar. Eu quero terminar essa palavra com algo que parece triste, mas não é triste. Números 27, 12, última coisa que eu vou falar. Números 27, 12. E se tivesse mais tempo, a gente ia ficar com números aqui, porque ainda tem muito mais coisa linda de números para a gente aprender. Vamos acabar. Números 27, 12. E aí você pode marcar aí na sua Bíblia de 12 até 17, porque é um diálogo entre Deus e Moisés. Que momento, Mary, foi esse? Júlia, que momento era esse? Deus chega para Moisés, Edson, constrói essa cena. Clarinha, olha o que aconteceu, Clarinha. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, você vai morrer. Eu vou te recolher. Essa é uma notícia fácil de receber, Clarinha, você acha? Não. Hoje, Clarinha, por causa do Novo Testamento, nós temos muitas informações sobre o céu. Moisés não tinha tantas. Tá? Hoje nós sabemos que o céu, preparado para nós, rua de ouro, galardão, coroa, hein? Tá? Moisés não tinha tantas informações sobre o céu. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te levar. Você vai morrer. E aí Moisés começa a dialogar com Deus. Gente, a coisa mais engraçada é a reação de Moisés com a notícia da própria morte. Meu Deus do céu. Gente, na psicologia tem uma área chamada psico-oncologia. Olha aí, Jonatas, essa é para você, ó. Tem uma área muito difícil chamada psico-oncologia, que são psicólogos que trabalham especificamente com pacientes terminais. Não dá para mim também, Raquel. Eu tenho uma amiga, uma irmã, que trabalha com psico-oncologia. Um trabalho lindo que ela realiza, dando acolhimento e dignidade nesse momento em que a pessoa sabe que está se indo, que já não há mais o que ser feito, os cuidados médicos já são cuidados paliativos, ela já sabe que ela vai morrer. Tem uma área específica de tão difícil que é. Tem uma teoria desenvolvida para a declaração das más notícias. Tem todo um protocolo de como um psicólogo vai contar para a família que aquele paciente está entrando em cuidados paliativos. Toda uma maneira de dizer para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, e é muito difícil. E esse psicólogo, nessa hora, é ele que acolhe aquele desespero inicial, é ele que acolhe. Imagina quando um pai recebe essa notícia sobre um filho, um adolescente, uma criança, imagina isso, é muito difícil essa má notícia. E aqui em Números nós temos o dia exato que Moisés recebeu essa má notícia. E não tinha nenhum psicólogo ali perto de Moisés naquela hora para acolhê-lo. Mas estranhamente, Cristina, ele não precisava de um psicólogo. Porque se você vê a reação de Moisés, você vai entender, esse homem estava bem resolvido, estava pronto para morrer. Quando Deus fala assim com ele, olha, eu vou levar você,
Aí Moisés começa a perguntar, tá bom, Deus, mas e o povo, como é que vai fazer? Moisés não pergunta assim, como ele ia morrer, onde ele ia morrer, se seria rápido ou demorado. Não. Ele pergunta, tá, Deus, tudo bem. Então falou Moisés, versículo 15, dizendo, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre a congregação. Oh, Deus, então se eu vou morrer, eu tenho minhas ovelhas aqui, Deus, como que eu vou fazer? Então o Senhor faz o seguinte, só arruma um homem para ficar, porque, poxa, se chegou minha hora, tá bom, eu vou, mas eu estou com preocupação com eles. Olha a conversa de Moisés, a reação desse homem, era um homem fora da curva mesmo, né? Senhor, eu quero essa unção, meu Deus do céu. Pensar que aqueles 70 receberam essa unção desse homem, meu Deus do céu. A preocupação de Moisés foi essa. Agora você está preparado? Eu vou falar do depois. Ele recebeu a notícia nessa hora, a reação dele na hora foi essa. Alguns diriam assim, não, ele está em surto, ele ainda não entrou em contato com a notícia. O que acontece? Processo de negação. A família recebe a notícia, mas ela não entra em contato conscientemente, como se não tivesse ouvido o psicólogo noticiar. Isso acontece muito, tá? E começa a agir como se aquela notícia não tivesse chegado. Poderíamos dizer, Moisés entrou num processo de negação aqui, está fingindo que não vai morrer, foi só nessa hora que depois ele desesperou. Precisa abrir não, vou contar para você. Capítulo 27, no versículo 18, Moisés já escolhe o seu sucessor, Josué, e começa a discipular Josué. Capítulo 28, Moisés ensina sobre festas e ofertas, novas festas e novos tipos de ofertas. Capítulo 31, Moisés vence uma guerra contra os midianitas, lidera o povo e vence a guerra. Capítulo 32 até o capítulo 35, começa a divisão das primeiras terras. Já dá um cantinho para a tribo de Ruben, já fala sobre a cidade dos levitas, ele já faz uma divisão ali para 3 tribos, de 32 a 35. Capítulo 31 e 33, faz um trabalho de purificação com o povo. Santidade, povo, vem cá, presta atenção, vai santificar dessa forma, vamos fazer aqui um holocausto. 31 e 33. Capítulo 36, ensina sobre casamento, sobre as herdeiras, as meninas, como elas iam se casar. Ou seja, aí acabou o livro de Números. Não sei se você está entendendo. Meu filho, demorou a morrer, porque quem tem missão não pode morrer. Não. Quem tem missão não paralisa diante da má notícia. O foco dele continuou sendo o mesmo foco. Então ele recebeu a pior notícia que alguém poderia receber. Mas quem tem missão e recebe má notícia, não paralisa. Essa palavra é para você. Que essa semana, que nesses dias, tem recebido más notícias lá no seu trabalho. Tem recebido más notícias na sua família. Tem recebido más notícias em relação à sua saúde. Eu não sei onde essa mensagem está chegando. Quem sabe essa mensagem está chegando no hospital. Quem sabe essa mensagem está chegando dentro de um sistema prisional. Eu quero dizer para você que se você fizer de Jesus Cristo a sua missão, não importa a má notícia que chegar para você, você não vai morrer. Não. Meu Deus, mas Deus me falou, vou te levar. E está o homem aqui trabalhando, gente. Não deu tempo nem dele ficar deprimido. Eu estou deprimido. O que você tem, Moisés? Eu vou morrer. Seria natural, gente. Eu estou no corredor da morte, gente. Meu estágio é terminal, porque
Quando Deus diz, Ele faz mesmo. Ele já decretou que eu vou morrer, acabou a minha vida, acabou. E aí, sabe qual é a pior morte? A pior morte é aquela que você vive em vida. A pior morte é aquela morte que você assimila e que ainda nem aconteceu. E que talvez nem vai acontecer. Mas você já está paralisado por ela. Você está paralisado por essa dificuldade. Uma má notícia lá na sua escola paralisa você aqui na igreja. Irmão, seu foco não é Jesus. Uma má notícia na tua família paralisa você no trabalho. Você não consegue fazer mais nada. Que testemunho é esse que você está dando? Pastor, é porque você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Meu irmão, a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas você tem testemunho para dar lá no seu trabalho. Pessoas que quando começam a passar luta dentro de casa, se tornam os piores empregados, os piores funcionários. Acham que o sofrimento é um vale para você faltar ao emprego. A dificuldade, a tribulação é uma liberação para você não ser o melhor funcionário dessa empresa. Pessoas que paralisam na igreja porque estão vivendo problemas lá no trabalho. Seu foco não é Jesus, não. Pessoas que vivem problemas na família paralisam no ministério. Seu foco não é Jesus, não. Você não recebeu a pior notícia que alguém pode receber? Se Moisés recebeu a pior notícia que alguém pode receber, não parou, por que é que você vai parar? Isso é Números. Porque em algum lugar precisava estar escrito isso. Porque em alguma hora da nossa vida nós precisaríamos parar e ser confrontados com a vida desse homem. Moisés não foi só aquele que tirou o povo do Egito. Você não pode guardar a imagem de Moisés como sendo o libertador. Ele foi. Mas em Números, a imagem que a gente guarda de Moisés é a imagem de um homem que venceu o próprio sofrimento, mas não abriu mão da missão. Ele venceu as emoções, mas ele não abriu mão da missão. Ele recebeu a pior notícia que um ser humano pode receber, mas ele não se entregou ao desespero, porque ele tinha uma missão. Você está desesperada? Foca na missão, porque ela te mantém de pé. Você está desesperado? Foca na missão, porque ela vai te fazer viver até o último dia que Deus tiver um propósito para você nessa terra. Isso é Números. Entendeu por que você estava aqui hoje? Entendeu por que você tinha que estar aqui e não em nenhum outro lugar? Eu quero orar por você, meu irmão precioso, minha irmã preciosa. Você que está achando que nem é tão importante assim, hoje você está aprendendo que Deus conta um por um, cada um é importante. Você que está ouvindo do diabo que você nem faz falta, hoje você ouviu aqui que Deus manda contar um por um, você é importante, você faz falta. Você que está em casa, que devia estar aqui, você faz falta. Um por um Deus conta. Eu quero orar pela sua vida, porque quem sabe nesse tempo de tribulação, seu caráter tem sido revelado e o que você está vendo você não está gostando. Vamos mudar, Jesus vai mudar seu coração hoje, vamos alinhar, vai haver alinhamento do céu. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e você recebeu uma má notícia, e você está pensando assim, agora tudo acabou. Diante dessa má notícia, minha vida não vai mais seguir. Vai seguir sim, vai seguir, vai seguir. Porque você vai se manter focado na missão.
e vai ficar de pé. Em nome de Jesus. Você não vai só sobreviver, mas você vai guiar um povo. Você não vai só sobreviver, você vai ensinar pessoas. Você não vai só sobreviver, você vai celebrar e fazer festas. Entende? Essa palavra é para você. Deus é contigo. Nós vamos orar, se coloque de pé. Queria chamar aqui a pastorinha Marta, que junto com o Ministério de Louvor vai encerrar o culto dessa noite. Aleluias. Ei, Paizinho, nós te louvamos porque Tu és o Deus que fala no coração da Tua igreja. A verdade, Pai, é que nós paramos e diante da Tua palavra começamos, Senhor, a pensar quem somos. Quem somos? Porque o Senhor está contando um por um. O Senhor está contando um por um. Cada um, o Senhor chama pelo seu próprio nome. A cada um, o Senhor olha com um olhar único. O Senhor vê na individualidade. E em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos colocar aqui diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor verdadeiramente olhe para cada um de nós. Olhe para os nossos corações, olhe para as nossas limitações, mas que o Senhor também olhe para nós, ó Deus, nos direcionando, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque queremos viver para o Senhor, queremos viver a Tua palavra, queremos viver a Tua vontade. Fomos chamados, separados, convocados, contados, ó Deus, para viver a vontade do Senhor, para viver a palavra do Senhor. E nós queremos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, ó Deus, eis-nos aqui, porque nós queremos receber a Tua unção. Nós queremos receber a unção do Senhor para prosseguir, receber a unção do Senhor para prosperar, receber a unção do Senhor para abençoar. Ó Pai, nós não queremos, ó Deus, olhar para as dificuldades, não queremos olhar para as dores, não queremos nos atentar, ó Deus, para as más notícias e paralisar, mas nós queremos, assim como Moisés, avançar na Tua presença. Ei, Paizinho, capacita-nos a avançar, capacita-nos a prosseguir, capacita-nos, ó Deus, para que o nosso foco seja o Senhor, que o nosso foco seja o Senhor, porque sendo o foco, sendo o Senhor, nós vamos seguir na direção do Senhor, nós vamos cumprir o propósito. Existe um propósito para cada um de nós, existe um propósito para cada um de nós, e nós queremos seguir nesse propósito, ó Deus. Queremos seguir no propósito, Paizinho. Assim como Moisés disse, respondeu para o Senhor. Então, Senhor, levanta um homem, separa um homem, convoca um homem para que esteja adiante das ovelhas, para que elas não fiquem como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor levantou, e o Senhor mandou que Ele consagrasse, que Ele capacitasse, que Ele trabalhasse. Nós queremos também, diante da Tua presença, entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós e trabalharmos para que esse propósito se cumpra. Para que esse propósito se cumpra, Senhor. Não nos deixe, ó Deus,
que passe essa geração, que passe pela nossa vida a oportunidade que nós temos, Senhor, de viver a tua vontade. Paizinho, eis-nos aqui. Eu quero dizer sim para o Senhor. Paizinho, eu quero dizer sim. Eu quero sim ser contada. Eu quero sim que o Senhor não somente conte, mas que o Senhor conte comigo, que o Senhor conte conosco, porque ainda existe uma obra, ainda existe uma obra a ser feita, ainda existem promessas a serem cumpridas, ainda existem propósitos. E nós queremos, Senhor, queremos fazer parte desse propósito. Queremos fazer parte desse propósito. Quando a história da igreja, queremos fazer parte da história da igreja, da tua vontade. Por isso, nós dizemos sim para o Senhor. Sim para o Senhor. Em nome de Jesus. Usa nossas vidas. Capacita as nossas vidas. Por favor, Senhor, ajude-nos nos desafios da vida. Ajuda-nos nos desafios da vida, nas aflições. Porque é possível vencer. É possível vencer. E nós queremos ser mais do que vencedores em Ti. Mais do que vencedores em Ti. Em nome de Jesus.